Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, eu vou gravar o exercício do professor Luciano Freire, da prova de AC1, né? Uma aplicaçãozinha em Java. Tá aqui o exercício. É, Aqui conta uma historinha e tal, que ele comprou um robô para espantar os animais aqui que comiam a plantação dele. Só que o robô tá dando falha e ele precisa de um sistema para gerenciar em que estações o robô passou e quantas vezes passou. Aí esse aqui é o exercício da Olimpíada Brasileira de Informática. Para entender melhor, vocês dão uma lida aí depois. Aqui é a segunda parte da história, o porquê que precisa, que é o que eu acabei de contar. Aqui é o principal, as entradas e saídas e as restrições. Aqui é importante falar. Aí eu já volto lá em cima lá também para explicar. O N são os números de estações, o C são os números de comandos e o S é o número da estação mais próxima da área devastada. O que acontece? Por exemplo, o N é de 1 a 8 aqui, o número de estações. O C é a quantidade de comandos, por exemplo. Para desenvolver a aplicação, eu vou usar esse primeiro exemplo. 8 comandos, 8 estações, 8 comandos e estação 3 mais próxima da área devastada. Esses são os comandos 1 e -1. O que acontece? Se eu der o comando 1, o robô também tem uma restrição de que ele sempre vai iniciar na posição 1. Ou seja, se eu der um comando 1, ele vai pular da posição inicial 1 para 2. Se eu der um comando -1, iniciando da posição 1, se eu der um comando -1, ele vai para 8. E assim sucessivamente. Se eu der um comando 1, 1, 1, ele vai andando para a esquerda no sentido horário na esquerda. Se eu der um -1, ele vai no sentido anti-horário. Beleza? É mais ou menos isso que precisa entender para fazer o sistema. Aí vamos lá, vamos criar do zero aqui abre uma pasta, abre o VS Code. Aí já tem uma pasta aberta aqui, mas eu poderia dar um Open Folder. Abro essa pasta aqui, aciono na pasta Downloads, já está aberta. Aí eu venho aqui dentro dessa pasta, clico no maisinho, New File, e digito robô.java, que é o que ele pediu lá. Robô.x, que é a aplicação que você vai desenvolver, a extensão que vai gerar, né? No caso nosso aqui, Java, vai gerar uma extensão .java. Pressiona Enter, vai cair nessa tela aqui do desenvolvimento. Beleza. Como o programa é relativamente simples, a gente vai usar uma classe só, não vai fazer herança nem nada, não vai aplicar esses conceitos, e vai fazer uma main dentro dessa classe. Então vamos lá, criar uma public class robô. Abre e fecha a chave. Beleza, vamos criar a main aqui, ó, só digitar main e enter, ele vai pegar o primeiro lá, essa main que a gente quer. Beleza, o que que a gente vai precisar? Primeiramente, a gente vai entrar com os dados via teclado. Eu não vou definir ele aqui porque é melhor digitar, eu acho, nesse estado da arte aqui. Então, para isso que a gente vai fazer, vai criar primeiro as variáveis que vão armazenar esses valores e pegar esses valores que serão inseridos através do teclado. A gente vai usar a função scanner, função método scanner, né? Acho que é isso. Então vamos lá, vamos criar as variáveis que eu vou precisar, o n, número de estações, o C, número de comandos, e o S, o número da estação mais próxima à estação devastada. Eu vou separar aqui minimamente, né? Eu vou precisar também de uma variável chamada. Eu coloquei no exercício que eu fiz antes, início, mas eu acho que faz mais sentido se eu chamar de posição. Posicão, né? Porque isso aqui não é Python, que você pode pôr acento. Isso aqui é Java. Python gasta muita energia elétrica. Aí eu vou ter uma variável resposta para armazenar. Ou res, né? Resp. Esqueci, vou ter que iniciar igual a 1 a posição, porque ela sempre vai ser igual a 1. Como o programa não é muito complexo, dá para inicializar ela aqui mesmo. Variável resp, variável posição. Beleza, tenho todas as variáveis criadas aí.
Agora o que eu vou fazer? Eu preciso inserir dados no sistema. Então eu vou usar o método scanner. Scanner. O que eu preciso? Para usar esse método, é uma classe, né? Na verdade, eu acho. Putz. É, é o scanner aí do Java, nativo do Java. Eu vou criar um objeto chamado entrada. Bom, com base no que eu já sei, que não é muito, eu tendo a afirmar que scanner é uma classe e eu estou atribuindo um objeto dessa classe chamada entrada, pelos conceitos aprendidos em sala. Ou seja, vá até a classe scanner, nativa do Java, cria um objeto. Oh, será que ele fala aqui? Java Scanner. Bom, vamos perder tempo com isso não, né? Conceito depois estuda, que é importante. Criei um da classe scanner, objeto entrada. Eu tenho que dar um new aqui para criar ele. Scanner. Aí eu tenho que dar um system.in, que vai ser, eu estou falando para ele que é para pegar esses dados do teclado. System.in, ponto e vírgula. Eu dei um enter aqui, às vezes ele, ah lá, adicionou. Ele já adiciona a biblioteca aqui, ó, ele já dá um import Java. A ferramenta que faz isso. Se não desse, você tinha que digitar manualmente, import java.til.scanner. Mas ele já trouxe aqui para facilitar a vida, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dado do teclado e atribuir a variável, cada variável com o seu dado do teclado. Para isso eu vou dar um println na tela para pedir para o usuário, ou no caso vocês mesmos, né? Eu mesmo. Você dá um sys aqui, setinha para baixo, enter, ele já dá o println direto. Ó. Uma aspas, aí eu peço para o usuário. Eu digito uma aspas, ele já vai abrir o menuzinho. Ele cria esse X aqui, porque o Java é meio chato, ele gostaria que você colocasse dentro desse parênteses uma variável e não um texto, uma string, né? Mas funciona. É uma, é um jeito que ele faz aí. É uma peculiaridade da linguagem. Então vamos lá, vamos pedir para o usuário entrar com o número de estações. Entre com o número de estações. Aqui eu posso digitar com acento. N. Já para facilitar para entender depois aí, né? Aí o que que eu faço? Eu vou falar que o N, esse dado que ele vai digitar, guarda no N, eu vou atribuir esse dado à variável N, usando o objeto entrada, ponto, next int. No outro código eu digitei next line aqui achando que era int e deu problema na hora de compilar. Next int porque é um int que eu declarei, certo? Ponto e vírgula. Beleza, a hora que eu imprimir na tela essa mensagem, o usuário vai entrar com o dado, esse dado vai ser via esse objeto armazenado na variável n. Beleza? Vou dar um outro system.out.println e pedir para ele entrar com o número de comandos, ou seja, quantos menos um ou um eu vou entrar nesse sistema. Vai ser 8, né, no nosso exemplo. Exemplo. Eu falei exemplo e ia digitar entre ao mesmo tempo, aí eu falei errado. Entre com o número de comandos. Vamos digitar com acento, ficar bonito, né? Número de comandos C. Certo? Certo. Vou atribuir isso à variável C através do objeto entrada, ponto nextInt, que é um inteiro que eu estou entrando. Tem essa restrição no sistema também de ser tudo inteiro. Vou dar mais um println aqui para falar para ele digitar a estação mais próxima. Entre com a estação, o número da estação. Número da estação mais próxima a é acraseado da DA.
Preposição de mais artigo a devastação. Devastação. Esse é o S. Tudo maiúsculo, viu? Na hora de declarou maiúsculo, tem que digitar maiúsculo, né? Senão não é a mesma variável. S igual entrada ponto next int. Ponto e vírgula. Beleza. Estou com todos os dados na mão agora. Eu tenho o número de estações, o número de comandos que eu vou inserir, quase todos, né? E o número da estação mais próxima que eu vou verificar. Beleza. Como que eu vou entrar com esses comandos? Eu tenho que digitar 8 vezes, porque eu tenho que dar 8 comandos. Ou seja, como que eu faço para digitar 8 comandos e não sair do laço? Eu vou fazer com for, daria para fazer com while, mas eu vou usar o for aqui. For, ó, isso aqui é igual a C, cara, isso é bonito. Int i, porque eu quero que a variável i seja interna, ou seja, eu vou usar ela dentro do laço for e acabou. Ela não é uma variável global igual a essas outras variáveis aqui, que eu posso usar em qualquer parte dentro da classe. Esse i eu só vou conseguir usar dentro do laço for. É até bom, porque também não dá problema, caso uma hora ou outra eu precise declarar uma variável i aqui, eu sei que ela é o i fora do for. Beleza, int i igual a 0, i menor do que o C, ou seja, eu vou percorrer meu laço for até que a quantidade de comandos seja igual à quantidade que eu inseri. Ou seja, eu vou dar 8 comandos, eu vou digitar ou 1 ou menos 1 8 vezes até que ele some 8 comandos. Beleza? Ponto e vírgula e mais mais. Essa é a estrutura do laço for. Tem outro tipo de laço for aqui no Java, mas isso é o que eu já sei fazer. Aí o outro eu teria que estudar. Beleza? Mas também não muda muito. É um for igual do Python lá, que é um for i não sei o que lá. Né? Isso aqui é bom também, funciona. É o que eu sei e é o que eu mais gosto. Beleza. O que eu vou colocar dentro desse laço for? Eu vou colocar uma condição para que durante o desenvolvimento eu percebi que se você não colocar algumas condições, quando você for testar aqui, por exemplo, estações com duas estações só e um comando só, ou um comando só, ou duas estações só, ele já estranha, tem que criar algumas condições para ele não dar problema com isso. Então o que eu vou fazer? Se minha posição for igual comparação a S, então incrementa a resposta. Resp, né? Mais mais. Opa, mais mais. Beleza. Opa, deixa eu sair desse if. Se não, se minha. Não, não, não. Aqui tá errado. Isso aqui eu vou colocar depois. Beleza, eu coloquei essa condição. O que que agora eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pedir para ele inserir o comando, certo? Então eu vou dar um system out aqui e vou falar para ele: digite os comandos do robô. Ao robô, né? Para o robô. Ou seja, tem que, os comandos ao robô. Sendo. Vamos colocar um sendo aqui, né? Sendo um positivo ou um negativo. Certo? Certo. E vamos colocar esse comando aonde? Aqui é uma jogadinha boa. Eu vou colocar na posição esse dado, porque daí eu vou incrementar a posição, ou seja, minha posição inicia em 1, eu dou o comando, eu vou deslocando ou para a esquerda ou para a direita. Aqui está ao contrário. Eu vou deslocar para a esquerda ou para a direita. Um positivo para a esquerda, sentido horário, um negativo para a direita, sentido anti-horário.
Então, o que que eu vou fazer? Minha posição vai ser igual à minha própria posição mais a entrada de quem? A entrada que eu vou entrar aqui. Essa entrada não tem nada a ver com essa, apesar de usar o mesmo método aqui. Entrada, ponto, nextInt, ponto e vírgula. Beleza? Aqui, ó, eu poderia fazer isso, ó. Posição mais igual entrada, entrada ponto nextInt. Quem quiser faz assim. Que esse mais igual significa exatamente o que está aqui em cima. Quando eu uso esses operadores, eu estou fazendo assim: posição é igual posição mais entrada ponto nextInt. Exatamente o que eu escrevi aqui, só que de uma forma assim que você precisa saber mais um pouco para entender isso daqui. Beleza? A forma como está escrito em cima funciona mais claramente. Beleza. Coloquei esse cara dentro do meu laço for. Aí dentro do meu laço for, vou ter que criar uma outra condição para não dar problema também. Uma condição que, se a minha posição for maior do que n, que é o número de estações, eu vou ter a minha posição igual a 1. Beleza? Se não, a hora que é uma estação e um exemplo com duas estações e um comando, ele não é como se ele não desse o giro na plantação. Aí beleza. Fechou o laço for. Ele vai fazer agora um senão do primeiro if lá. Aqui. Se a posição for igual a posição maior que n, posição igual a 1. Beleza. Se não, se minha posição for igual a zero, comparação agora, não atribuição. Dois iguais, comparação. Um igual, atribuição. Ou seja, eu vou atribuir um aqui à variável posição e aqui eu estou comparando a variável posição se ela é igual a zero. Se ela for igual a zero, a minha posição inicial, né, vai ser, não inicial, né, minha posição vai ser igual a n, certo? Opa, igual a n. Beleza. E aí, para fechar, eu ponho um if fora aqui do for, né? Deixa eu dar um delete aqui. Vou pôr um if aqui para ser uma condição para incrementar a resposta. Porque eu quero saber o eu quero saber a quantidade de vezes que o robô passou por determinada estação, ou seja, a maior quantidade. Se ele passou 10 vezes por exemplo assim, vamos aqui no exemplo. Por que que no exemplo aqui a resposta vai ser 2? Porque se eu caminhar, eu vou caminhar 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1. Na estação, vou dar 8 comandos numa plantação de 8 estações e eu quero a estação com maior número próximo de 3. Ou seja, eu estou iniciando na posição 1. Vou dar 1. Beleza, marca 1 aqui. Menos 1. Vou dar menos 1 aqui, ou seja, tem uma vez aqui e uma vez aqui. Aí o próximo comando é 1. 1. Tem duas vezes aqui um comando. 1. Outro comando aqui. 1. Outro comando aqui. Aí era mais um, ou acho que era 3 uns, né? Isso, 3 uns. Parei no 4. Aí eu vou dar menos 1. Opa, menos 1. Aí eu vou dar 1 de novo. 1 e 1. Qual que é a estação que ele colocou? Ele colocou a estação 3. Ou seja,
qual é a estação com o maior número de comandos que eu dei? Ou seja, qual é a estação com a maior incidência do robô nela? Porque cada comando que eu dou, ele pula para uma estação e verifica e espanta os animais lá. Próximo de 3, o 2 está com 1 e -1 aqui, que foi aqueles comandinhos que a gente deu, né? Inicialmente. O 4 está com um comando só. Ou seja, a maior incidência de presença de robô mais próxima à estação 3 vai ser a estação 2. Certo? É a resposta do exemplo. Certíssimo. Então vamos incrementar a nossa resposta como? Se a minha posição for igual a S, que ou seja, eu estou na estação que eu inseri, a minha resposta vai ser incrementada. Beleza? E fechou. Acabou o exercício. Vocês acreditam? Agora aqui é perfumaria colocar println na tela para ficar bonito. Fique vendo aí. É, System Out, né? Vou mudar aqui um negocinho para separar a resposta aqui, ó. Ficar bonito. Ele é println, ele já imprime e pula a linha. Aí fica bom. Dá outro System Out aqui. Vamos falar aqui a nossa resposta. Isso que é da hora do orientado a objeto, ó. Você consegue jogar uma string aqui só assim, ó. Eu armazenei a resposta dentro dessa variável, certo? Então eu venho aqui e coloco mais resposta. Pronto. Eu vou imprimir isso daqui manualmente e qualquer valor que esteja na variável resposta, ele vai jogar aqui na frente, porque eu estou concatenando a variável ao texto. Primeira aula de programação aí do professor. Dá um Ctrl C para ficar do mesmo tamanho aqui. Beleza, só compilar. Será que vai? Deixa eu jogar minha caretinha para cá, porque na hora que compila ele fica dando as mensagens ali. Dá um play. Se compilar de primeira é sorte, né? Beleza, compilou, tudo certo. Vamos primeiro esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui. 8 estações, 8 comandos e estação 3. Os comandos aqui, 1, -1, eu já decorei. Eu vou digitar direto lá para vocês daí. Beleza. Entre com o número de estações, 8 estações. Entre com o número de comandos, eu vou inserir 8 comandos. Entre com o número de estações mais próximas da estação, ou seja, a estação que eu quero, a estação mais referência, estação referência que eu quero verificar. 3. Aí aqui ele já entrou nesse laço aqui, ó, tá vendo? Ele já entrou nesse laço for. Eu inseri os dados aqui, NCS, ele já armazenou. Aí o próximo passo do código é ele entrar nesse laço for. Entrou no for, já pulo essa condição, né? Porque o S, minha posição é 1. O S é 8. Então ele não incrementou nada aqui, porque minha posição não é igual a S, certo? Aí ele já veio direto para cá. Digite os comandos do robô, -1 e 1. Nessa hora eu tenho que digitar esses comandos aqui. 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1 e 1. Então vamos lá. 1. Aí o que ele faz? Ele pede para você entrar, entrou, armazena na posição, volta, incrementou. Aqui ele já tinha incrementado, né? Ele iniciou a variável i igual a 0, i é menor que c, porque i ainda é 0. Aí aqui ele já incrementou 1 e foi fazer o trabalho dele. Beleza. Entrei com o dado, ele volta no laço for, o meu i agora vale 1. 1 é menor que c? Sim, o meu c vale 8, que eu coloquei 8 posições. Meu i é menor que 8? Sim, então i mais 1. O i agora é 2. Vai 2 e pede de novo um comando aqui. Aí eu digito outro comando, -1. O próximo comando, 1, 1, 1, -1, 1 e 1. 1
e 1. Ou seja, aí já deu a resposta. Tinha que ter esperado. Ou seja, ele vai incrementando de 1 em 1 até que o i seja 8. 8 é menor que 8? Não. Então ele termina esse laço aqui e vai para o if. Aí ele faz a verificação. A posição é maior do que n? Se for, ele coloca a posição igual a 1 para voltar no início. Se não, ele põe a posição igual. Se não, se a posição for igual a 0, ele põe a posição igual a n. Para fechar o ciclo ali dele e não dar problema com os outros exemplos lá de entrada. Ou seja, a nossa resposta é igual a 2, o esperado é 2. Vamos testar agora com esse aqui, ó. 5, 4, 1, 4, 1, 1, resposta 1. F5, ele já recompila, vai ficar com a barrinha laranja aqui, mas é normal. Clica aqui, que senão você começa a digitar as coisas no código aqui. Sempre é importante lembrar de clicar aqui. 5, 4, 1 e 1. 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1. Resposta tem que ser 1. Certo? Certo. Vamos para o próximo. 2, 1, 1, 1. F5. 2, 1, 1, 1. Resposta 1. Beleza. 2, 1, 2, 1. Resposta 1. F5. 2, 1, 2, 1. Resposta 1. Próximo exemplo. 2, 2, 1. Menos 1 e 1. F5. 2, 2, 1. Menos 1 e 1. Resposta 2. Esperado 2. Certinho. Exemplo 6. 2, 2, 1. Menos 1 e menos 1. Exemplo 6. F5. Esqueci. 2, 2, 1. Menos 1, menos 1. 2, 2, 1. Menos 1, menos 1. Resposta 2. Fechou. Para colocar qualquer exemplo aqui vai funcionar. Beleza? Bom, pessoal, isso é a minha explicação. Esse é o meu código. Depois eu vou comentar para. Ou nem precisa, né? Com o vídeo, acho que é besteira comentar o código. E daí eu posto no YouTube e já coloco o código lá também, no textão lá, e fica tranquilo. Ou eu subo no GitHub, mas não sei se vale a pena. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos tirar 10 aí na C1, hein? Aí, professor. Falou? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.